Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu quero te cumprimentar e dizer para você que a gente se propôs a fazer uma transmissão aqui bem rápida sobre um assunto bastante pertinente no nosso dia a dia na advocacia e de certa forma eu acabei de preparar o material e pensei assim, olha, eu vou divulgar para os meus amigos, colegas, em especial advogados e advogadas, lá no nosso grupo Advogados Iniciantes, e quem sabe, de repente, essa nossa rápida interação, ela vai deixar algumas questões aí, assim, importantes para que sirvam de lição para o nosso aprendizado, do nosso dia a dia e da nossa caminhada profissional. O meu nome é Alexandre Biluca, eu sou advogado, eu confesso, claro, sem faltar com a modéstia, apaixonado pela profissão. E nos últimos tempos eu tenho me proposto a conversar com colegas, amigos, advogados, advogadas, interessados sobre questões ligadas ao dia a dia da prática da advocacia. Quem sabe talvez eu esteja falando aí com um advogado, uma advogada iniciando a carreira, A gente tem aí muitos colegas acadêmicos que nos acompanham, que vão sondando aí perspectivas e situações do dia a dia de uma caminhada profissional. Isso é muito importante, tá, pessoas? Porque sempre que eu me proponho a bater esse papo, a fazer essa interação, em alguns momentos assim são interações rápidas, a gente acaba não dispondo de muito tempo, especificamente nas nossas transmissões para esgotar um determinado assunto. Então, quando a gente se propõe um bate-papo rápido, a gente procura fazer isso de uma forma bastante efetiva, tá? A primeira dica é, se você estiver realizando uma tarefa extremamente importante agora, deixe para assistir essa nossa live na retransmissão, Pode até parecer estranho, mas eu não quero comprometer a sua produtividade nesse momento, se é que você me entende, Agora, se você pode dar uma pausa e acompanhar aí a nossa conversa, que vai ser bem rápida, eu vou ficar bastante agradecido pelo prestígio. Se pessoas... O tema da nossa live, ele é exatamente para a gente discutir aí, eu não vou dizer um assunto polêmico, mas algo que pode ficar marcado como um profundo aprendizado do nosso dia a dia no exercício da atividade profissional. Quando a gente fala de urbanidade, que é a mesma coisa de educação, cortesia, e quando a gente transporta isso para um plano profissional para evitar conflitos, no dia a dia, na demanda processual. Indo direto ao nosso ponto, para a gente não perder muito conteúdo, quando a gente fala de urbanidade e educação como forma de evitar conflitos no dia a dia do exercício da atividade da advocacia, eu particularmente quero me focar nessa rápida conversa aqui com os colegas advogados, enfim, sobre duas situações que rodou aí, as redes sociais, inclusive foi muito discutida nos grupos de advogados, estudantes, especificamente duas decisões, uma do Juizado Especial de São Paulo e uma do Juizado Especial de Minas Gerais, especificamente em Governador Valadares, no qual criou-se um sério conflito entre a atuação do advogado e a pertinência das decisões judiciais que eles tiveram. Se me permite, tá? Eu separei aqui algumas anotações, tá? E no que se refere à decisão de São Paulo, em Minas Gerais, depois você pode até pesquisar, talvez você tenha tido acesso, alguém te encaminhou, enfim. Eu particularmente recebi de diversos grupos, por e-mail, por mensagem, cópia dessas decisões, fui fazer uma pesquisa, são processos realmente de fato, não são o que a gente fala fakes, notícias falsas, realmente são processos que estão ainda tramitando. E o que acontece? No Juizado Especial de São Paulo, especificamente na comarca de Santos, um advogado, ele peticionou ao juiz no sentido de reiterar um pedido de justiça gratuita que havia sido indeferido. Mas, de certa forma, quando o colega advogado ele fez essa manifestação, eu vou falar para os amigos aqui de uma forma bem sucinta, porque a gente não vai se ater especificamente ao caso. Até porque seria falta de ética e até mesmo de urbanidade nós tratarmos de um caso em que nós, advogados, advogadas, não atuamos. E para dizer com propriedade, a gente precisa ter esse senso.
Tá? Então, eu vou fazer aqui alguns apontamentos preliminares, né, sobre esses dois casos, para eles se virem como pano de fundo dessa nossa conversa que estamos tendo sobre a questão, né, conflituosa e o tratamento com urbanidade que precisa existir nos diversos atores na atuação profissional. Especificamente o processo lá da comarca de Santos, né, o advogado ele peticionou para o juiz, insatisfeito pelo indeferimento da justiça gratuita à sua cliente. Entretanto, ele fez uma petição, né, eu diria, né, inusitada. Né? Ele pegou essa decisão e nela ele colocou que, além de advogado, ele, né, físico, enfim, em algumas partes da decisão, ele cita o juiz do caso, né, assemelhado a um inseto, diz que, de certa forma, a postura do juiz ao indeferir, ao analisar o pedido é extremamente irritante. Em partes do documento ele diz que não tem nada contra os desembargadores, ele tenta separar, né, o que é o juiz e o que é desembargador, dizendo que não tem nada contra, né, os desembargadores que atuam no tribunal, mas contra alguns juízes, especificamente contra o juiz do caso, né, ele demonstra na sua manifestação uma tremenda irritação. Pessoas, o desfecho desse caso é que, sentenciando, o juiz, de alguma forma, ele não gostou das considerações que foram tecidas, né, e pediu para que o Ministério Público adotasse providências em relação, né, àquela manifestação do advogado. O outro caso, para a gente fechar aqui esses exemplos aqui como pano de fundo, ele se trata também de uma manifestação no juizado especial na comarca de Governador Valadares recente, em que, né, o advogado, talvez insatisfeito, chateado, né, pelo fato do não atendimento a pedidos, segundo o que consta, né, que foram feitos de forma repetitivas, né, em prol do seu cliente, ele diz de que ele vai fazer a petição, quem sabe em grego, para que talvez fosse mais prático entender, porque parece que em português, né, a serventia e o juízo não estavam conseguindo entender as suas manifestações. E aí, novamente, né, o juiz despachando, nesse caso, ele dá uma sentença, né, inclusive alegando que o advogado foi infeliz na sua manifestação, né, ou seja, agiu achincalhando o judiciário, achincalhando o juiz da causa. E no final, inclusive, ele também pede para que o Ministério Público oficie a OAB para tomar providências. Pessoas, eu ouvi diversos comentários sobre a postura, né, dos advogados nesses dois casos, inclusive também, né, sobre a postura das decisões judiciais que foram proferidas. Alguns casos que, na verdade, assim, apoiam integralmente a atitude dos advogados, alguns casos que, de certa forma, atacam as decisões judiciais, ou seja, né, pessoas opinando para os dois lados. Eu vou refletir e eu preparei um material que a gente depois vai apresentar numa palestra sobre a questão da urbanidade. Separei alguns artigos aqui e, como eu disse para você que o nosso aprendizado é uma via de mão dupla, tá? Separei alguns artigos, seria interessante, se você for o caso, anotar, depois dar uma pesquisada por si só, para que a gente possa concatenar essas ideias e terminar aqui a nossa conversa. O primeiro deles, artigo 33 da Lei 8906 de 94. Pessoas, inclusive quero fazer aqui um adendo. A gente tem visto muitos colegas advogadas, né, que se preocupam em estudar o Código de Ética, o Estatuto da Advocacia, o Regulamento Geral da OAB apenas para o exame de aprovação, tá, para a habilitação do exame de ordem. Infelizmente, eu converso com colegas e ainda vejo uma grande parcela de profissionais que se descuidam depois que estão atuando, né, propriamente dizendo, né, no dia a dia da advocacia, não voltam, né, a esses institutos que são matrizes, são fundamentos, né, que calçam, que respaldam a atuação do profissional. A Lei 8906 de 94, né, o Código de Ética e Disciplina e o próprio Regulamento Geral da OAB traz diretrizes fundamentais que eu digo que tem que ser livros, leitura de cabeceira, diuturnamente sendo revisadas pelo advogado, pela advogada, justamente para que ele possa entender as diretrizes básicas de uma atuação transparente,
transparente e íntegra, enfrentando desafios, é claro, mas, sobretudo, agindo com urbanidade e não deixando de conhecer prerrogativas profissionais. O artigo 33, parágrafo único, né, da Lei 8906 de 94, que é o Estatuto da OAB, diz assim: o advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. E o parágrafo único fala que o Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado, né, para com a comunidade, o cliente, outro profissional, a publicidade, em especial também no que diz respeito à recusa do patrocínio e o dever da assistência jurídica, em especial também de urbanidade aos respectivos procedimentos disciplinares. E se a gente for fazer uma leitura, né, assim, bem sucinta, né, do Código de Ética, né, o artigo 44 já do Código de Ética e não do Estatuto, né, deve o advogado tratar o público, os colegas, autoridades, né, os funcionários do juízo com respeito, discrição e independência, exigindo igual tratamento, tá? Pessoas, por que é interessante a gente concatenar, né, ou seja, resumir o escopo da nossa conversa sobre essa questão, né? As decisões que foram tomadas nesses dois casos e as manifestações que foram propostas pelos, né, colegas advogados, de alguma forma, elas acabaram extrapolando o que a gente chama de limite do razoável. Hoje no Brasil, nós já temos aí dados estatísticos de mais de 1 milhão de advogados. Então, né, advogar, né, com uma demanda, né, diríamos assim, estatisticamente absurda, né, eu digo para os colegas e sempre reafirmo, advogar pensando fora da caixa. Não se dá mais, né, para advogar no Brasil através de modelos engessados, receita pronta, o que alguém disse, enfim, que eu ouvi dizer. E quando a gente fala em advogar fora da caixa, pessoas, na verdade, fazer e prestar e se comprometer a uma atuação profissional diferenciada. Esses dois casos especificamente, eles servem de lições, né, em especial para advogados que principalmente estão iniciando a sua carreira, né? O artigo 6º da Lei 8906 de 94, ele nos fala de que não há hierarquia entre advogado, juiz, promotor. Inclusive aqui no meu estado, em Minas Gerais, o delegado de polícia agora, ele tem o mesmo status na sua carreira. O que é que eu quero, na verdade, deixar isso bem claro, meus queridos? Porque se eu sei, né, que o tratamento ele tem que ser isonômico, né, o conceito da urbanidade ele é recíproco e, de certa forma, ele parte, em especial, né, do advogado, né, daquele que atua no processo, não que necessariamente ele não tenha que partir para os outros atores, mas humanamente falando, a gente só pode querer das pessoas aquilo que, de certa forma, a gente tem a oferecer de nós mesmos. Nesses dois casos específicos, pode ser que os colegas advogados eles foram infelizes de cometer equívocos que eu não sugiro que você cometa e eu também tenho tomado muito cuidado para que eu não caia nesses erros. Primeiro deles, pessoas, abandonar o que a gente chama da postura ética na condução do processo. Você pode estar por aqui, chateado pra caramba, pode estar indignado, né? Alguns aí, em alguns lugares do Brasil, falam assim, soltando fogo pelas ventas, mas a postura da condução do processo, ela não pode beirar ao que a gente chama o senso comum, né? A baixaria, a forma de dizer desrespeitosa, que ultrapasse o limite, né? Eu não vou dizer nem de urbanidade, mas da boa educação que a gente adquire não nos bancos da faculdade, mas, né, de pessoas especiais como pais, mães, tios, avós, que nos ensinam isso desde pequenos. Então, de certa forma, chegar a um ponto de agir de forma desrespeitosa é o mesmo que, de certa forma, abandonar os princípios da boa educação, né, que todos nós temos. Então, a gente fala do tratamento de urbanidade, ou seja, uma postura de urbanidade do advogado e da advogada, para evitar conflitos especificamente, né, com as ditas autoridades,
né, no bojo da relação processual, quer seja o delegado de polícia, o chefe de uma repartição, o representante do Ministério Público, o próprio juiz, quando a gente fala disso, pessoas, a gente fala de equívocos e erros que podem ser evitados. O primeiro deles, que inclusive eu percebi nessas duas manifestações, né, inclusive depois, logo após nas decisões, né, os advogados, eles começaram a atacar a figura do juiz pessoa. Não cometa esse equívoco, até porque, nos termos da teoria geral do processo, o juiz ele é um agente do Estado, né, que detém de prerrogativas para se manifestar na condição de Estado juiz. Ou seja, o juiz pessoa física, ser humano, de carne e osso, ele não é o Estado juiz, ele representa, nos termos contratuais, né, daquilo que a gente conhece aí pelas bases teóricas e filosóficas, em especial no que diz respeito às ciências jurídicas, o juiz ele atua como um agente de representação. Então, quando ele se manifesta, e às vezes muitos colegas cometem esse erro, é achar que a manifestação, quase sempre quando ela é desfavorável, ela é da postura da pessoa. Então, se você tiver que atacar, contestar, contrapor, reclamar, sempre reclame do posicionamento do Estado juiz. Você pode fazer isso em suas manifestações, petição inicial, contestação, embargo, não importa qual seja o meio que você vai utilizar, né, para melhor defesa do interesse do seu cliente. Mas não cometa o equívoco de violar o conceito da urbanidade no tratamento, né, de uma forma geral das partes, atacando em especial o juiz, né? A senhora juíza fulana de tal, o senhor desembargador Beltrano, não, sempre inclusive use o que a gente, né, inclusive fala que é gatilho mental para você quebrar o peso de uma prova. Olha, a respeitável sentença proferida, né, ao contrário do que foi provado nos autos, julgou pela improcedência, em natural equívoco, no fundo, você está querendo dizer assim, pô, o juiz errou, né? A decisão do Estado juiz foi totalmente contrária, absurda, mas aí você usa um gatilho mental, olha, em natural equívoco. Né? Em outras palavras, né, o erro está escancarado. Que você, quando está diante do juiz, você está diante de um representante do Estado juiz. E às vezes a gente se confunde pelo clamor das emoções, pelo sentimento, pelo envolvimento da causa. E quando a gente confunde, aí infelizmente o que foi feito nessas duas petições? Que obviamente eu não tenho a propriedade de julgar a postura, né, de como elas foram feitas, de por qual razão, né? E isso não me compete, então eu não quero atacar a manifestação dos colegas advogados quando se manifestaram cada um respectivamente seus processos. Entretanto, eles cometeram o equívoco de atacar a pessoa do juiz e não atacar a decisão do Estado juiz. E quando você faz isso, comete esse equívoco de atacar a pessoa, né, você automaticamente, nós às vezes automaticamente somos induzidos a atacar o ego dessas pessoas. E aí, de alguma forma, meu querido, ego por ego, você sempre vai perceber que quem tiver a caneta mais pesada é que vai acabar, né, tendo maior proporção de ganho. Então, né, uma segunda dica, sempre que você se deparar com autoridade, independente do temperamento, de como está, do tom de voz, da postura, faça isso de uma forma serena, sem atacar o ego, sem querer levantar armas e dizer, juiz, juíza, você tem as suas, eu tenho as minhas. Pelo contrário, paute a sua defesa e as suas manifestações com arrimo processual, né, jurisprudencial, doutrinário, porque aí você vai conscientizar a pessoa juiz, né, na condição de agente do Estado, das razões da sua manifestação, mesmo que de certa forma você esteja extremamente insatisfeito, né, por alguma postura
no processo. E concluindo, pessoas, outra questão que basicamente se nota nessas manifestações é o abuso do uso da prerrogativa, né? A manifestação, por exemplo, né, do colega advogado lá em Santos é realmente o que a gente fala, uma tremenda falta de educação, né? Ou seja, seletivar, né, o tratamento para uns em detrimento a outros, né? Já cometeu o equívoco de atacar a pessoa, e isso nós devemos evitar. Segundo, né, mexeu com o ego, e necessariamente quando você mexe com o ego de alguém, você pode ter certeza, faz um experimento, né, de mexer com o ego de uma autoridade, alguém que se acha, né, no direito de mandar, enfim, essa pessoa automaticamente vai fazer igual o pavão, vai se abrir e vai falar, olha, vem que aqui tem. Então, evite isso, porque quando você evita provocar o ego, você consegue trazer, né, a pessoa ali envolvida, né, a autoridade, a parte, naquela dinâmica processual, para o lado humano da coisa, para o lado compreensível. Tá? E aí, uma outra coisa muito interessante que eu quero deixar para você como dica final dessa nossa conversa. Eu, particularmente, né, isso é uma criação minha, tá, pessoas? Eu não sei como os especialistas definem isso, mas eu particularmente criei, né, o que a gente chama de teoria do espaço, tá? É uma invenção própria, enfim, né, não tem estudos científicos, mas fazendo uma observação do dia a dia, né, no exercício da advocacia, eu percebi que a teoria do espaço, é uma criação minha, ela faz muito sentido. O que eu analiso em relação à teoria do espaço? Vou dar um exemplo simples para vocês. Quando eu vou a uma delegacia de polícia e quero despachar com o delegado, de alguma forma eu já aplico de imediato a teoria do espaço. Primeiro, a sala é dele, ele é a autoridade máxima naquela repartição e de alguma forma eu sei que ele vai utilizar, né, todas as armas, entre aspas, que ele tem, né, argumentativas e de poder, de posição pelo cargo, né, para avaliar o que de certa forma é pertinente ou não daquilo que eu estou apresentando, tá? Então, se eu estou, entre aspas, né, como dizia Santizan lá naquele livro A Arte da Guerra, se eu estou em terreno inimigo, eu preciso usar a teoria do espaço a meu favor. Ou seja, vai ser naquele ambiente ali que eu vou desacatar, eu vou injuriar, eu vou difamar, eu vou falar grosso, falar alto, vou desrespeitar a autoridade ali naquele espaço. Se você está numa audiência, né, simplificando o exemplo da teoria do espaço, né, vem comigo nesse raciocínio, né, você está numa audiência, a sala, né, ela é a sala ali, é o espaço próprio do juiz, né, a autoridade máxima naquele momento ali, que está presidindo aquele momento judicial, é o juiz, e aí vai ser naquele momento que eu vou espernear, agir de forma a faltar com urbanidade, deselegante, desrespeitosa, de forma alguma. Agora só tem uma vírgula, tá, pessoas? Não confunda a teoria do espaço com uma postura, diríamos, de covarde. Sobral Pinto, ele já dizia de que a advocacia não é profissão para covardes. E covardes no senso, né, no sentido bem resumido da palavra, de pessoas sem espírito altruísta, pessoas que não são combativas. Eu posso, num espaço que seja meu, né, se impor dentro das minhas prerrogativas. É claro, essas duas manifestações que nós citamos aí no exemplo, né, em que os advogados pediam providências de uma prestação jurisdicional, elas estão erradas? De certo não, mas elas poderiam ser feitas, né, utilizando-se de todas as forças que as prerrogativas conferem a todos os advogados? Claro que sim, sem ultrapassar o limite razoável da boa educação e da urbanidade no trato com os julgadores? Evidente. Então, por que eu estou dizendo de que você precisa avaliar bem a teoria do espaço, mas entender que você não precisa ter uma atitude tacanha de advogado encolhida, porque senão você chega e você pensa assim, olha, eu vou aplicar a teoria do espaço, aqui é a sala do juiz, o serventuário é do juiz, todo mundo obedece a ordem do juiz, quem manda na audiência é o juiz, então eu vou ficar aqui, entrar mudo e sair calado. Não, não é isso, pessoas.
Tá? Você pode, de certa forma, fazer valer, vai lá para a Lei 8906 de 94 e pega lá o artigo 6º, pega o artigo 7º, né? Revisa aquilo que são os direitos do advogado, o que ele pode fazer, o que não pode, como pode agir, qual é a postura, qual é a altivez, qual é a defesa, né, do seu trabalho. É isso que, basicamente, a gente precisa agregar à teoria do espaço. Tá? E eu fecho a teoria do espaço dizendo para vocês, pessoas, porque é o seguinte, já teve casos, né, de eu aplicar a teoria do espaço e perceber que naquele momento ali eu não conseguiria resolver a situação favorável a mim, porque o espaço não era meu, a autoridade de certa forma se impunha ali naquele momento. Falei, bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer ela porque a gente chama de espaço neutro, ou então para o meu espaço, onde eu tenho mais força e onde eu posso pegar melhor, entre aspas, né, quando a gente fala armas, a gente fala aí num sentido, né, subjetivo, pegar as minhas armas, para que realmente a gente tenha paridade. Um exemplo simples, esses dias estive numa delegacia acompanhando uma vítima, e aí estava na sala, e aí o policial pediu para que eu me retirasse da sala. Falei, olha, eu estou acompanhando o meu cliente, vou continuar na sala, até porque ele vai ser ouvido e eu preciso acompanhar o depoimento. E de certa forma, o policial, ele, né, não gostou da minha fala, e de forma muito truculenta, ele determinou que eu saísse da sala, né, sob pena de me prender, e aí eu fui, né, muito educado, porque eu comecei a aplicar a teoria do espaço e percebi que a delegacia onde ele estava, a repartição policial era uma repartição militar, né, ele estava ali devidamente na prerrogativa de sua função, entretanto violando uma prerrogativa profissional. Pessoas, eu saí da sala, liguei para prerrogativas, pedi para tomar ciência dos fatos, de certa forma, dali o caso se desenrolou rápido e o cliente ele foi para outra repartição na qual eu o acompanhei, e no dia seguinte o que eu fiz? Eu voltei naquela mesma delegacia de polícia, pedi para falar com o comandante, né, a pessoa responsável pelo batalhão. E aí despachei com ele, expus aquela situação. Ele até achou estranho a postura, né, dos policiais de ter, entre aspas, enxotado o advogado. Esclareci para ele as prerrogativas, né, do que determina a lei do abuso de autoridade, né, no que corresponde aos atos abusivos praticados por qualquer autoridade. E por fim, eu deixei, né, junto àquela conversa ali com o comandante do batalhão, que eu estava como advogado diligente, dando ciência para ele das minhas prerrogativas profissionais, e eu não admitiria que nem ele, qualquer outro policial, viesse atrapalhar o meu trabalho da forma que eu não tenho nenhum direito de atrapalhar, não teria o direito de atrapalhar o trabalho da guarnição, e assim expus, né? Tive a compreensão dele, ele de certa forma se comprometeu a fazer uma averiguação interna para apurar a determinada postura, ou seja, deixei para ele ali, né, no dia seguinte, tá, pessoas? Não arrumei problema com os caras no dia anterior, não. Falei, ótimo, né? Vocês estão no espaço de vocês, usando a prerrogativa de vocês, deixa quieto, no momento certo, né, eu utilizo estrategicamente as minhas. E por fim, depois, o batalhão acabou me encaminhando um ofício, né, de que a questão já estava esclarecida, né, e os policiais haviam sido orientados, né, a um melhor tratamento, ou seja, um tratamento de maior urbanidade, de melhor comunicação com os advogados que ali se apresentarem. Ou seja, eu fiz, de certa forma, uma defesa de um papel pessoal que com certeza vai beneficiar indiretamente, né, um outro colega que comparecer nessa mesma repartição para de repente não sofrer o mesmo abuso como eu sofri. Por que eu digo isso, pessoas? E aí a gente encerra de vez, tá? Você pode, de certa forma, né, usar das estratégias, né, das suas prerrogativas. Não precisa criar caso, tumulto, barraco. Tudo tem o seu tempo determinado, né? Isso é o que a gente chama de estratégia de condução de uma demanda processual. Tá? Considerando esses dois casos aí que rodou as redes sociais, os grupos aí de colegas, enfim, sobre, né, os equívocos cometidos, né, pelos colegas advogados, eu quero dizer para você, pessoas, que é o seguinte, né, crie o hábito de sempre que você tiver um questionamento aí, né, despache com o juiz,
Tá? É muito comum de a gente conversando com colegas advogados falar assim: ah, mas eu chego para despachar juiz e o juiz falou que não atende. Pessoas, dá uma lida no artigo 35 da LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, inclusive já existe recomendação do CNJ. O juiz, ele tem o dever, né, quase que uma obrigação de ofício em atender o advogado. Tá? Você não vai entrar, de repente, no momento de um ato processual, está acontecendo uma audiência, o juiz está atendendo, enfim, mas de certa forma, o juiz estando no seu gabinete, na repartição, ou em alguma situação emergencial que ele precisa, né, que o advogado precisa ter acesso, né, ao agente juiz, diríamos assim, né, não pode haver vedação. Então, essa coisa de assessor, né? Você vai na repartição pública, o porteiro lá, aquele cara da terceirizada, ele pega seu Siscom e começa a querer saber de você. O que você quer? Enfim, né? Ou então eles mandam aqueles mensageiros, office boys, né? E aí, como porta recados, tá? Seja altruísta, seja firme, olha, eu vim aqui despachar com o juiz, enfim, quase sempre, né, você esbarra aí num rosário, aí, numa caravana de assessores, tá? Eu particularmente confesso de quando eu vejo que, né, sempre aparece um e outro e criando barreiras para ter acesso ao juiz, eu sou bem claro, falo assim, olha, eu vim aqui despachar com o juiz, quero saber quando eu posso fazer isso e espero o tempo que for necessário. Né? Tenho um outro compromisso para resolver, volto depois, fico até o final da audiência. Tá? Então, despachar com o juiz, conversar com o juiz é uma forma interessante de exercer urbanidade e evitar conflitos, principalmente, né, com esse perfil de autoridade. Outra questão, pessoas, se você tem uma reclamativa, está de saco cheio, a situação não anda e realmente as decisões, né, judiciais elas não estão se prestando a uma celeridade, uma prestação efetiva do seu processo, né? Corregedoria dos tribunais, né? Muitos advogados eles desconhecem o órgão de corregedoria do tribunal, inclusive também, né, o próprio órgão de corregedoria do CNJ. O CNJ ele foi criado com uma emenda 45, emenda constitucional 45, que deu aí uma reformulada no judiciário brasileiro, e o CNJ, inclusive, ele foi criado para servir de órgão corregedor de atos abusivos, né, ou indevidos ou atentatórios contra a dignidade da justiça praticada, né, por juízes e especificamente por juízes, né, e outros serventuários do Poder Judiciário. Então, aprenda, né, a procurar os órgãos de correição, tá? E quando eu falo isso, pessoas, o que eu quero entender? Até o que eu quero, na verdade, esclarecer. Até porque nessas duas decisões, tá, o juiz ele pede para que a OAB seja oficiada. Ou seja, os dois juízes na decisão eles dizem assim, oficia o Ministério Público e oficia a OAB para que tome as providências cabíveis. Né? Nesses dois casos, no primeiro caso lá de Santos, em que realmente o advogado ele ultrapassou bastante, né, a linha de argumentação, eu não vejo ilícito criminal, né, porque o crime de injúria e difamação no exercício profissional ele é uma prerrogativa para dar liberdade da atuação profissional. Senão você ia sair punindo aí o advogado à torta direito, porque ele fala, né? É claro que a calúnia, obviamente, está fora, né, pessoas? Porque a calúnia é a imputação de um falso crime e isso, de alguma forma, né, não tem nem como ficar cobertando. Mas a injúria e a difamação, né, no caso aí não há o que se fazer. Em relação ao procedimento ético junto ao Tribunal de Ética da OAB, né, local, com certeza, né, os advogados seguramente eles vão ter uma dor de cabeça, serão chamados a responder, se explicar a respeito do posicionamento que tiveram, nada diferente, e pelo contrário, né, eu acho que isso é importante, até porque a gente muitas vezes acha que o Tribunal de Ética, os órgãos correcionais, são órgãos para ferrar com o juiz, para ferrar com o advogado. Pelo contrário, pessoas, são órgãos que existem, né, e quando funcionam bem, eles criam o que a gente chama de um alinhamento da postura profissional do servidor, né, do juiz, da juíza, criam um alinhamento na postura da atuação profissional do advogado. Tá? Então, encaminhar para que os órgãos correcionais possam tomar providências, né, é algo natural que, inclusive, protege a classe, elimina os maus comportamentos, evita os abusos e quase sempre, né, pune efetivamente quando esses abusos eles realmente
acontecem, ultrapassam o limite do razoável. Então, pessoas, eu quero fechar com você, né, essa nossa rápida transmissão aqui. Eu até peço desculpas, alongou um pouquinho demais, enfim, mas você que nos acompanhou e tal, fique atento em relação a isso. Tá? Dê uma lida, né? Torne aí como hábito uma releitura da Lei 8906 de 94. Né? Eu acredito que muitos colegas têm essa preocupação. Né? Tome pé aí das questões ligadas às regras deontológicas da nossa profissão, estabelecidas no Código de Ética e Disciplina. Né? Sempre que, de certa forma, você estiver envolvido com o seu cliente, com a parte contrária, advogado contrário, com o juiz, com o serventuário da justiça, né? Com agentes públicos, de uma forma direta, ou até pessoas mesmo, né, diríamos aí terceiros da iniciativa privada, por exemplo, né, procure realmente fazer a aplicação prática do conceito da urbanidade para que as relações, né, essas relações sociais hoje, elas não se tornem mais conflituosas do que já existem, né? Se você de certa forma tem alguma insatisfação no decorrer da sua demanda processual, procure usar os meios e as estratégias para que a teoria do espaço, né, o fazer valer das prerrogativas, essas estratégias nunca tirem você, advogada, do exercício claro dos seus direitos, ou seja, dando direito a outros de reclamar da sua postura. Né? Às vezes dá vontade, pessoas, de realmente você colocar na sua manifestação, expor tudo aquilo que você sente em face de parte da indignação que a gente tem com o sistema de justiça. Eu digo parte porque eu ainda acredito que nós não temos um sistema de justiça todo contaminado. Né? Nós temos disfunções sérias que muitas vezes não dão um tratamento isonômico para todos os jurisdicionados, mas a gente precisa acreditar que a gente realmente pode trabalhar para fazer a diferença, né, e evitar um mal maior. Então eu agradeço a sua atenção, muito obrigado pelos colegas que permaneceram conosco, aqueles que estavam acompanhando a retransmissão. A nossa fala aqui foi apenas para alertar, né, advogados em início de carreira, estudantes que nos acompanham, né, inclusive até mesmo, né, com todo o respeito, né, colegas que já militam na área profissional, que já adotam, né, essas estratégias aí a gente fala do jogo de cintura, da resiliência, né, para ir contornando situações adversas sem perder a compostura, sem perder, né, a própria postura da defesa das prerrogativas e que tem tido bastante sucesso a despeito das dificuldades. Quero deixar aí como última análise, né? Você vai dar uma lida, não vou ler aqui, né, a gente já terminou a nossa conversa, artigo 77, parágrafo 6º do CPC. Né? É uma sacada que a gente dá para você entender por que o juiz ele pede para oficiar a OAB. Artigo 77, parágrafo 6º do CPC. Por que o juiz pede para oficiar a OAB em casos de apuração de eventuais ilícitos, né, ofensivos contra o Código de Ética praticados pelo advogado? O artigo 77, parágrafo 6º, ele deixa aí pra gente uma lição muito interessante que pode servir de aprendizado para todos nós. Muito obrigado, tá? Né, o meu nome é Alexandre Biluca, apaixonado pela profissão. Nos últimos tempos eu tenho me proposto a conversar com colegas sobre assuntos do nosso dia a dia, da caminhada profissional, e espero que essa nossa fala, um pouco acelerada, rápida, enfim, ela tenha trazido algo aí para que todos nós, inclusive eu, possamos refletir para ter, né, um exercício profissional de sucesso e que nos realize a cada dia. Ok, pessoas? Muito obrigado, deixa seu comentário, curte, compartilha, enfim, fica à vontade para que você, de alguma forma, também possa interagir e participar dessa nossa conversa e discussão. Agradeço aos colegas que bravamente me acompanharam ao vivo na retransmissão. Né? Agradeço de certa forma também aqueles que se interessaram pelo tema, enfim, e a gente volta a se encontrar numa outra oportunidade. Valeu, um forte abraço a todos, né? Espero que tenham todos aí um bom restante de dia repleto de realizações. Valeu!